Talvez em algum momento dos últimos anos, incluído esse ano que passou agora, talvez você foi chamado de fascista ou de nazista por alguém que não concorda com a sua posição política. Isso é algo que se tornou comum, infelizmente. Acontece que isso remonta a uma frase muito conhecida pelo Vladimir Lenin, né? Proferida pelo Vladimir Lenin, o líder comunista que causou aquele caos na União Soviética. Acuse-os do que você é. E então, a guerra que aconteceu em Israel trouxe de volta a face dessas pessoas que apontam o dedo para você, te chamando de nazista, de fascista, dentre outras coisas. Mostrou quem eles realmente são. E a matéria que hoje mais está repercutindo no dia de hoje é uma fala de um líder que tem a mania de apontar o dedo para os outros falando essa frase. É o José Genuíno. E tá na Globo, na Folha de São Paulo, tá no Estadão, tá no Poder 360, tá em todas. Por quê? José Genuíno fala em boicote a empresas de judeus. Que é uma frase mais nazista e antissemita do que essa. Conib repudia a declaração antissemita. O ex-deputado federal José Genuíno, que é do PT de São Paulo, um dos grandes líderes do PT, disse em uma transmissão ao vivo neste sábado achar interessante a ideia de boicote a determinadas empresas de judeus e as empresas vinculadas ao Estado de Israel. O parlamentar comentava sobre deixar de fazer compras no Magazine Luiza, que deu amplo apoio ao Lula, viu? Por causa do apoio da empresária Luísa Helena Trajano a um abaixo-assinado que pedia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistisse de apoiar uma ação da África do Sul contra Israel por genocídio. Procurado pelo Estadão, ele não quis se manifestar. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, repudiou veementemente a fala, que classificou como antissemita. Abre aspas. O boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto, é o que afirmou a entidade. E aí alguém ainda tem dúvidas sobre o discurso deles? Sabe, se tem uma coisa que essas tal lives, essas declarações públicas ao vivo estão demonstrando, é uma face da esquerda que eles acobertavam por debaixo do pano. Sabe aquela visão quase que de uma seita sagrada da esquerda, daqueles sacerdotes magnos da esquerda, altos intelectuais? Isso está caindo por terra, está mostrando a face de cada um deles passo a passo. E sabe de uma coisa? A direita não está nem precisando se esforçar para isso. É só deixar eles falarem. É só deixar eles falarem. Vamos lá. É por isso que eu prego muito, tá? A liberdade de expressão. Afinal, eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou brigar pelo direito que você possa dizer. Até porque a sua face vai ser exposta a partir do que você disse. Outra coisa que está rolando muito nas redes sociais, na grande mídia, é essa matéria aqui, ó. Assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes faz acordo de delação com a Polícia Federal. Você viu o quanto esse caso deu repercussão da Marielle Franco, né? O Rony Lessa, o matador de Marielle Franco, já confesso, e de Anderson Gomes, fez um acordo de delação com a Polícia Federal. Segundo pessoas a par das investigações, ele está falando, depois da delação de Elcio Queiroz, que dirigiu o carro usando para assassinar a vereadora e o motorista, era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça na visão dos investigadores. Recentemente, Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, apoiador do Lula, deu prazo para março para a solução do crime, mês em que completa 6 anos, ou seja, no limite de mais 70 dias, se saberá o mandante. Vamos entender isso aqui. Hoje a Polícia Federal está buscando quem será o mandante do assassinato da Marielle. Até onde se tem de investigação, à época que o Flávio Dino era ministro da Justiça, ele fez um evento midiático falando que agora descobriu quem era o assassino. E era o Rony Lessa, né? E agora ele fechou um acordo de delação premiada. Essa mesma delação premiada que a esquerda tanto criticou. E a visão deles? Vão chegar a Bolsonaro. Olha só o que diz aqui o André Janones. Rony Lessa, o assassino confesso de Marielle Franco,
acaba de fechar acordo de delação premiada com a Polícia Federal e vai entregar, de vez, todos os mandantes do crime. Tem uma certa família, né, se referindo à família do Bolsonaro, morrendo de medo do que vai acontecer. Pois é, desde que começou o governo Bolsonaro, desde a morte do caso da Marielle Franco, eles tentam imputar aqui essa responsabilidade ao Bolsonaro e fazer a ligação ao Bolsonaro do caso Marielle Franco. E agora, segundo eles, essa delação premiada pode chegar até o Bolsonaro. O fato que a gente tem é que já fizeram muito auê em cima dessas tais delações premiadas. Lembra do Mauro Cid? Que fizeram um auê, agora vai, não tiveram nada, não mostraram nada, não informaram nada. Mas quem está mais próximo está falando que cada vez eles estão buscando fechar um cerco contra o Bolsonaro para levá-lo à cadeia, tá? E aí depois eu vou trazer algumas relações aqui de informações que foram expostas em relação a essa questão do Bolsonaro. Vamos falar agora de liberdade de imprensa, né? Olha só, eles não querem imprensa. Se tem uma coisa que comunista e esquerdista e socialista não gosta, é de imprensa. Eles gostam de assessoria de comunicação. Se for uma imprensa baixa, rasa, vendida, que fala só o que eles querem, essa é a boa imprensa para eles. Agora, se criticar, não. Aí nós vamos atacá-la. Pois é. E se tem uma coisa que essa gestão está fazendo, é atacar a liberdade de imprensa o tempo todo. E aí, a própria imprensa, às vezes, mas é a militante, né, que só passa pano, vem tratar disso. Glaze detona a imprensa após ataques a Lula. Subserviência a interesses estrangeiros. Matéria do Diário do Centro do Mundo, jornal de extrema esquerda, sabe? Uma verdadeira assessoria de imprensa do governo. A presidenta, dói meus ouvidos falar isso aqui, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar na manhã deste domingo o posicionamento da imprensa após a retomada das obras na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Sua manifestação faz coro com a do ministro Paulo Pimenta, que também havia comentado o assunto. Pois é, deixa eu explicar essa história aqui para vocês. Lula renovou, né, a frase do Geraldo Alckmin, de volta à cena do crime. Lula participou de um evento na refinaria de Abreu e Lima. E ali é onde estourou um dos grandes escândalos de corrupção do Petrolão. Pois é, acontece que ali o Lula atacou tanto a justiça, os juízes da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, e atacou também o Departamento de Justiça norte-americano, falando que foi um conluio para derrubar a Lava Jato. Meu amigo, se tem a corrupção que tem dentro da Lava Jato, não precisa de plano americano para derrubar ela, não. Por si só, o cupim come a madeira. Você não precisa colocar nada além disso. É só deixar o cupim lá. E aí, essa é a grande crítica. A corrupção que sempre pairou pela Lava Jato. E a gente não pode tampar o sol com a peneira. Inclusive, o Jean Paul Prats, diretor da Petrobras, ele falou que todos aqueles que foram caçados pela Lava Jato, dentro, funcionários da empresa que foram considerados corruptos, tiveram mandato, tiveram seus empregos retirados por causa de corrupção e tudo isso, vão voltar para atuar. Ou seja, é revivendo literalmente o Brasil de Lula do passado. Ou seja, estamos voltando ao passado. E não foi só a Gleisi Hoffmann que partiu contra a imprensa. Liberdade de imprensa para quê? O Paulo Pimenta também, que é o chefe da SECOM, ele falou o seguinte: a grande mídia, e quem é a grande mídia? É contra o Brasil ser soberano, diz Paulo Pimenta. E eu tenho que concordar, porque a grande mídia tem grande culpa em tudo isso que está acontecendo, inclusive no Brasil ter voltado. Só que agora já começaram a acordar um pouco, cair na real, né? Tanto é que teve uma matéria do Estadão dizendo o Brasil que não deveria ter voltado. Já se arrependeu da campanha, né, dos ataques que fizeram ao Bolsonaro. Só que a grande imprensa ainda continua naquela passação de pano. Tá? Isso aí é fato. Eu vou mostrar depois. Melhor, eu vou entrar no assunto agora com vocês.
A gente comentou com vocês e foi um vídeo ilustrativo aqui para mostrar a situação das acusações que estão sendo feitas contra o padre Júlio Lancelotti. E quem assistiu esse vídeo viu como eu explanei para vocês de uma forma bem isenta aquela situação, até porque no Brasil, sim, vigora o princípio da presunção de inocência, até que alguém seja condenado. Tá? O difícil hoje é acreditar que a justiça vai ser feita. E todo mundo já sabe que justiça e judiciário não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi feito uma acusação pelo Rubinho Nunes de que o padre Júlio Lancelotti tinha um vídeo, e nesse vídeo ele fazia cenas obscenas na frente de uma adolescente. E essa moça que está aí na imagem, da revista Fórum, é uma perita que declarou com um bom tom que era sim o padre Júlio Lancelotti. Acontece que a revista Fórum fez uma contratação de um perito para rebater o caso. Perito Mário Gaziro desmonta laudo usado por Revista Oeste para criminalizar Padre Júlio. Então, o Fórum, a revista Fórum, contratou um perito para desmontar o laudo da perita que acusou o Padre Júlio Lancelotti, né, que disse que é ele. O perito Mário Gaziro analisou ponto a ponto um outro vídeo contratado pela revista de extrema-direita Oeste, feito para criminalizar Padre Júlio Lancelotti, e desmontou um a um todos os argumentos do laudo feito pelo escritório bolsonarista Reginaldo Tirotti. Presta atenção, no escritório bolsonarista. O perito compara o cenário utilizado no vídeo e diz que os adereços e as estátuas de imagens religiosas, além de parecerem um pouco diferente dos que aparecem no vídeo apresentado, são fáceis de serem encontrados à venda, e ele mostra um anúncio do Mercado Livre para comprovar. Então, qual que é o argumento do perito? É de que, olha, tá vendo aquela imagem de fundo? É fácil montar aquilo se você quiser incriminar alguém. Tá, vem cá, agora eu vou dar o meu ponto de vista. E aí eu vou continuar, porque ainda vamos alcançar esse tema aqui. Meu ponto de vista é a vergonha que a esquerda se tornou. Porque, convenhamos, se tem uma coisa que eu não faço aqui no canal, é ser só um passapanista. Vamos lá. Se você tem a bandeira da defesa dos menores, da defesa sabe, da democracia, a defesa dos vulneráveis, e tem uma acusação, você não contrata um perito para desfazer a tese. Você quer saber a verdade. Olha, se tem fumaça, tem fogo. Então vamos fazer investigação, uma investigação isenta, e se essa investigação isenta for real, nós vamos apurar. Aqui eu acho que a vítima são os menores e não o padre. Pelo menos em primeira hipótese. E aí, não é assim que a esquerda atua. A esquerda, ela tem que construir a narrativa dela, mesmo que essa narrativa vá por cima da verdade. E tem muito bolsonarista que faz isso também. Não vamos passar pano aqui, não. Por isso que eu sou totalmente contrário a isso. Tem qualquer ligação? Tem fumaça? Tem fogo? Investigue. E eu vou tratar disso aqui com você, tá? E aí, veio o Guga Noblar e falou o seguinte, eu já falei disso aqui com vocês, até foi rebatido pelo Arthur do Mamãe Falei. 2 peritos confirmam que seria o padre Lancelotti nas imagens sexuais com o menor. Um é bolsonarista, o outro é a filha dele. É tão difícil achar peritos que não sejam militantes políticos? Então ele questiona, mas são bolsonaristas? Ora, se são bolsonaristas, não deve haver credibilidade no que esses peritos falam. Então não vamos nem levar em consideração a hipótese disso ser verdade. Deixa pra lá. Pois é, acho que isso não é muito sério de se fazer. A revista Oeste rebateu. Perito dos vídeos de Júlio Lancelotti já foi contratado por Folha e Veja para analisar casos de Russomano e Magno Malta e Adélio. E aí, olha só o que a matéria diz aqui. O perito forense Tiroge, Reginaldo Tirotti, que atestou a veracidade dos vídeos que mostram o padre Lancelotti se masturbando para um menor de idade, é conhecido pela imprensa brasileira há anos. Em outras ocasiões, foi contratado pela Folha de São Paulo e pela Veja para realizar análises semelhantes. Olha só, em 2016, por exemplo, Tirotti colaborou com o jornal em um caso que envolvia o então deputado Celso Russomano. O parlamentar era acusado de utilizar uma servidora da Câmara, Sandra de Jesus, como funcionária de sua produtora. Na ocasião, o perito analisou a assinatura da servidora e comprovou que existia irregularidades no caso do Russomano. Ou seja, aqui
Ele fez perícia lá atrás, contratado pela Folha de São Paulo, contra o Russomano, e o parecer dele foi, sim, há irregularidades. A Folha voltou a solicitar o serviço do Tirote no mesmo mês. Na ocasião, o jornal queria saber se uma suposta troca de mensagens entre o senador Magno Malta e o presidente da fábrica de imóveis Itatiaia, Victor Penha Costa, era verdadeira. O diálogo trataria de indícios de que o parlamentar, presta atenção, o Magno Malta recebeu 100 mil reais não declarados do dono da fábrica. No fim, o especialista atestou que as mensagens eram verdadeiras. Então, foi contra o Magno Malta, que demonstrou que sim, as mensagens eram verdadeiras, na qual o Magno Malta receberia 100 mil reais. Em 2022, Tirotti recebeu um telefonema da Veja. Na época, a revista buscava confirmar a integridade de 23 cartas escritas por Adélio Bispo, ex-militante de esquerda que em 2018 tentou assassinar Bolsonaro. O perito constatou a veracidade das cartas. Tá, mas agora, nesse caso, aí ele não tem valor. É isso? Pois é. E aí, para encerrar, a revista Oeste aqui veio e falou, olha, exclusivo. Peritos que atestaram a veracidade dos vídeos de Lancelotti se manifestaram. Contratem um profissional da polícia e veja se há algo errado. Ou seja, eles têm confiança e convicção no que eles fizeram do trabalho. Na tarde de 10 de janeiro, o escritório dos peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti recebeu um telefonema que chamou a atenção dos funcionários. Do outro lado, tinha o vereador paulistano Rubinho Nunes solicitando uma perícia de 4 vídeos. Nas cenas, um idoso se masturbava para um adolescente, enquanto ambos interagem em videochamada no WhatsApp. O maior de idade é o padre Júlio Lancelotti e o menor chama-se Matheus Rocha Nunes, que tinha 16 anos da época da gravação, em 2019. Ouçam Matheus, primeiro ponto. Busquem ouvir os demais da FEBEM que ficavam sob a tutela do Júlio Lancelotti. Se ele foi inocente e vigora a presunção de inocência, acabou o assunto. Só que assim, no final das contas, a gente sabe que isso aqui é Brasil, e no final das contas, a chance de tudo terminar em pizza é enorme. Tanto é que o Alexandre de Moraes ligou para o Júlio Lancelotti e falou que não vai deixar que nada aconteça com ele. Agora a pergunta é, eu tenho um perito contratado particular pelo Rubinho Nunes, eu tenho um perito contratado pela revista Fórum, um diz que sim, um diz que não. E se tiver um perito da justiça? Isso vai recorrer, vão questionar, vai chegar até num perito em que o próprio Alexandre de Moraes ou alguém do STF determina qual vai ser o resultado final. Você sabe qual vai ser o resultado final. Você sabe no que vai terminar tudo isso. Então, infelizmente, a busca da verdade já é segundo plano em tudo isso. Então, vigora o princípio da presunção de inocência, até que se prove o contrário, ou até que a justiça trabalhe para provar o contrário. Você sabe muito bem o que aconteceu. Mas, até provar, ou se provar, a gente não sabe. Abraço.